Bom dia, alunos, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o Tratado dos Limites, né? Na verdade, vamos continuar aquela aula que nós já havíamos começado, né? A respeito do, da formação das fronteiras brasileiras, dos Tratados de Limites, tá bem? Estou voltando aqui os nossos slides, só para a gente ter uma ideia do princípio, tá bem? Né? Então aqui a gente viu os bandeirantes, a gente viu a expansão do gado, vimos as entradas, tá? Vimos, né, também a questão da mineração, correto? Bom, em suma, a gente viu na aula passada os fatores que provocaram essa interiorização. As entradas, as bandeiras, a expansão do gado, a mineração, a busca de drogas no sertão, correto? Então, esses fatores. E a União Ibérica, né? Foi um fator muito importante também. Né? A União Ibérica foi aquele período de união entre Portugal e Espanha que o Tratado de Tordesilhas deixou de existir. Tá bom? Então, estou passando rápido aqui, que na verdade a gente já vimos tudo isso, né? Tá bem? E agora a gente vai falar nos tratados de limites. Ou seja, chegou um determinado momento, né, já vamos chamar assim no final do período colonial, que o governo português já conseguiu negociar, né, a posse dos outros 2 terços do Brasil. Né? Então, lembrados que o Tratado de Tordesilhas deu 1 terço do território brasileiro. Tá bom? Vai aparecer aqui o Tratado de Tordesilhas, né? Aquele, ó. Tá bom? Então, Portugal teve, desde o início da colonização, cerca de 1 terço do território brasileiro. Os outros 2 terços foram conquistados depois. Tá bom? E como é que esses 2 terços, então, foram realmente consagrados a Portugal? Tá? Então, através dos chamados tratados de limites. Então, a partir do século XVIII, uma série de tratados, né, foram feitos e acabou dando para Portugal a posse do restante do Brasil. Né? Na realidade, foi uma conquista dos brasileiros. Né? A gente vai até concluir isso. Né? O governo português se beneficiou, de certa forma, dessa conquista, porque o Brasil era colônia de Portugal. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho a respeito, né, desse nosso mapa aqui. Tá? Então, vocês podem observar que o Brasil já está assumindo, né, em 1750, quando foi feito esse tratado, chamado Tratado de Madrid, vou falar dele daqui a pouquinho, praticamente, né, assim, o formato atual. Mas estão vendo que faltam algumas coisas, né? O que está faltando nesse mapa em relação ao Brasil atual? Está faltando o Acre e alguns pedaços, né, de territórios também que foram conquistados. Por exemplo, aqui no sul também, né, está faltando um pedacinho. Se a gente olhar um olhar mais atento aqui no Mato Grosso, também tem um outro pedaço, né, que o Brasil conquistou depois, né? Mas quando, né, terminaram esses tratados da época colonial, o Brasil já tinha quase que o formato atual. Tá? Então, a gente vai falar do primeiro grande tratado. Tá? Ah, perdão, vou voltar aqui, tá bem? Para falar sobre o Tratado de Utrecht primeiro. Tá? Embora o Tratado de Utrecht não tenha grande importância, mas o Tratado de Utrecht ele já fixou a fronteira norte do Brasil. Os franceses haviam ocupado o Brasil em 2 lugares, no Rio de Janeiro e no Maranhão. Assunto nosso de aula mais adiante, tá bom? E nos 2 momentos, né, os brasileiros, né, e obviamente o governo português também participando, expulsou os franceses. Mas aí então eles fizeram uma terceira ocupação, que é numa área chamada Guiana Francesa, tá? Que é fora do território brasileiro. No entanto, a Guiana Francesa e o Brasil sempre tiveram uma tensão ali, né? Até nos dias atuais ainda existe alguma tensão, mas é bem imensa. E aí então foi feito o Tratado de Utrecht em 1713. Esse tratado leva o nome de uma cidade holandesa, porque havia outras questões internacionais ligadas a, a Espanha também, além da Holanda, a França, mas nessa negociação entre Espanha, Holanda e França, tá, houve a fixação no rio Oiapoque entre a fronteira brasileira e a fronteira da Guiana Francesa. Tá? Então, a fronteira bem aqui, ó, nesse ponto. Tá? Não está aparecendo o nome do Guiana Francesa, mas então esse rio Oiapoque foi estabelecido como a separação entre, né, o Brasil
e a Guiana Francesa, até hoje, tá? Até hoje é o marco da separação, né, desses dois países, tá? No, no lado aqui do Amapá, nós temos a Guiana Francesa, a versão do Rio Oiapoque, que é um território que pertence à França, tá? Um país europeu, tá bom? Ok. Então vamos lá. Então nós temos que aqui, ó, em 1750 foi celebrado o tratado mais importante. Deixa eu só mudar a minha posição da minha cabeça, só para a gente poder não perder nada no texto. Nós tivemos então, em 1750, né, negociado pelo Alexandre de Gusmão, tá, que é um dos grandes patronos da diplomacia brasileira. Ele era brasileiro, ele nasceu em Santos, e ele foi para Portugal, onde ele estudou direito, estudou diplomacia, e acabou se tornando, né, diplomata por Portugal. Né? E ele teve a oportunidade de negociar esse tratado, que foi negociado na capital da Espanha daquela época, né, o Tratado de Madrid. Em 1750, então, a Espanha reconhece esse mapa que nós conhecemos, né? Nós temos aqui, nós mostramos. Tá? Só um pouquinho aqui que eu estou pilotando aqui o equipamento, né? Então, que é o Tratado de Madrid, que é essa linha toda que nós estamos vendo, tá? Pelo Tratado de Madrid, essas áreas todas conquistadas aí com as drogas do sertão, a mineração, as expedições dos bandeirantes, a entrada de Pedro Teixeira, né? Todo esse território acabou sendo incorporado ao Brasil pelo princípio, né, de uti possidetis, tá? Que é um princípio do direito romano, né, que acabou sendo incorporado ao direito europeu, tá? No Brasil a gente chama uso capião, né, que se baseia na ideia de quem usa possui. Né? Então, pelo uti possidetis, o Portugal conseguiu convencer o governo espanhol de dar para o Brasil esse território, porque na prática, né, nós brasileiros já ocupávamos esse território há muito tempo. Tá? Em contrapartida, né, Portugal se comprometeu em defender essa área contra a invasão de ingleses, né, de franceses, de outras nações que pudessem ameaçar pelo lado do Oceano Atlântico as colônias espanholas. Né? Então era um certo acordo, né, de convivência pacífica entre Portugal e Espanha em relação a perigo de domínio de outros países europeus, como, por exemplo, Inglaterra, França e Holanda. Tá? Bom, então esse tratado é o tratado mais importante da época colonial, o Tratado de Madrid, tá? Negociado em 1750 por Alexandre de Gusmão e que deu ao Brasil praticamente o formato atual. Tá? Então isso vai ser perguntado. No entanto, alguns outros tratados, né, vieram depois. Por exemplo, foi o caso do Tratado de Leopardo. Com o Tratado de Madrid houve um grande conflito de índios das missões jesuítas que não aceitaram passar para o lado de Portugal. Eles temiam que os portugueses fossem escravizá-los, né? Temiam a atuação dos bandeirantes, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, houve uma resistência. Com essa resistência, Portugal e Espanha se reúnem novamente e fazem novos acertos. Tá? Entre esse novo acerto, as missões jesuítas voltaram a pertencer à Espanha pelo Tratado de Leopardo. Tá? E um pedaço do que é hoje Uruguai, tá certo? Voltou a pertencer a Portugal. Né? Então, havia essa questão, né, desde o Tratado de Madrid, uma negociação de dois territórios importantes, né, que eram as missões jesuítas e o chamada Colônia de Sacramento, que é uma parte do atual Uruguai. Né. Pelo Tratado de Madrid, a Colônia de Sacramento foi para a Espanha, tá, né, virou o que é o atual Uruguai hoje, e as missões jesuítas, que é metade do Rio Grande do Sul, passou a pertencer a Portugal. No Tratado de Leopardo, então, houve essa destroca, né? Houve essa, como é que chama? Essa mudança, tá? Como era anterior, tá certo? E o Tratado de Santo Ildefonso vai vir depois. Portugal perde também a colônia de Sacramento, né? Então, pelo Tratado de Santo Ildefonso, foi o pior desses tratados. Portugal ficou sem os sete povos das missões, ficou sem as missões jesuítas e ficou também sem a colônia de Sacramento. Tá? No entanto, o Tratado de Badajoz, que vai novamente acertar a posição de Portugal e Espanha,
né, é conseguido voltar ao status do Tratado de Madrid, tá bom? Então, aquele mapa que nós já vimos, ele acaba sendo consolidado, né? Ele acaba sendo consolidado, tá? As, Os sete povos das missões, né? As missões jesuítas ficam pertencendo a Portugal e a colônia Sacramento, que é uma parte aqui do atual Uruguai, passou a pertencer à Espanha e ponto final, né? Então, o mapa do Brasil praticamente ele se consolida, ele se acerta, tá? Bom, desses quatro tratados, então, cinco, se a gente considerar o Tratado de Utrecht, tá? O mais importante é, sem sombra de dúvida, o Tratado de Madrid. Tá? Ele é fundamental para nós entendermos a história do Brasil. É ele que dá os 3/3 do território brasileiro. Tanto aquele 1/3 já do Tratado de Tordesilhas, mais os 2/3 que se agregam. O Tratado de Utrecht, a importância dele é a fronteira com a Guiana Francesa, tá? Marcando o limite norte do Brasil. Os outros 3 tratados, Eupardo, Delfonso e Badajoz, foram rearranjos do Tratado de Madrid. Tudo bem? Então, isso é uma outra coisa. Para finalizar, só lembrando que o Tratado de Madrid então, ele negociou duas áreas importantes, que acabou uma com a Espanha e outra com Portugal. São os 7 povos das missões, que corresponde metade do Rio Grande do Sul atual, tá bom? Que passou definitivamente a pertencer a Portugal. E a colônia de Sacramento, que é uma parte de um país chamado Uruguai, tá? Que continuou então com a Espanha, né? Passou a pertencer à Espanha. Tudo bem? Tá? Com isso, então, nós vamos concluir a nossa aula, tá bom? Mas vou estar, né, no fórum, respondendo as dúvidas, vou estar como é que chama? Na videoconferência à tarde também, tá? Correto? No box privado, né, para responder alguma necessidade né, que vocês tenham, dúvidas que vocês têm, tá bom? E assim nós vamos levando mais um dos nossos conteúdos adiante. Desculpe. Um grande abraço para vocês, boas atividades, tá bom? Eu vou agora desligar aqui para enviar essa aula para vocês.